Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon, Caxias, São João do Meriti, Valença. Tem violência no Rio? Tem crime? Mas também tem governo. E para falar desse tipo de tema, que é complicado para todos nós temos aqui o nosso queridíssimo Roberto Mota, que é assessor especial do governador Wilson Witzel, e vai dar uma palhinha para todos nós sobre o que vem acontecendo no governo no combate à criminalidade. Tudo bem com você, Roberto Mota? Tudo ótimo, Ronaldo. Melhor agora que eu estou aqui. Maravilha. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, com Roberto Mota, especialista em segurança pública e também assessor especial do governador Wilson Witzel. Ô Roberto Mota, é mentira essa história de que no Rio de Janeiro a polícia mata mais do que em qualquer polícia do Brasil? É mentira essa história de que os bandidos no Rio de Janeiro são muito maltratados e que existem forjas de muitos autos de resistência, que são aqueles documentos que dizem que o camarada morreu porque estava resistindo à prisão ou resistindo à polícia? O que é que você pensa de tudo isso, hein? A realidade que existe no Rio de Janeiro, Ronaldo, não existe em nenhum outro lugar do Brasil. O Brasil é um país campeão de homicídios. Nossa taxa de homicídios hoje é de 30 por 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, a da Argentina é 8, a do Paraguai é 9, a do Uruguai é 3. Então o Brasil já é um país completamente fora da curva em termos de criminalidade. No Brasil, o Rio de Janeiro reúne umas condições muito peculiares, que tem a ver com a geografia, com o fato de ter sido capital da República e depois ter sofrido um declínio. Rio de Janeiro hoje, Ronaldo, o município do Rio de Janeiro tem aproximadamente 1.000 favelas. Né? Imagina que em cada uma dessas favelas tem aí 10 fuzis, tá certo? Algumas têm mais, como a Maré, como a Cidade de Deus, outras têm menos. Então, se você botar em média 1.000 favelas com 10 fuzis cada um, quantos fuzis tem no município do Rio de Janeiro? 10.000 é um exército que tem aí do tráfico. Para você ter uma ideia, Ronaldo, vamos ver o que é a vida que a polícia do Rio de Janeiro vive? Eu vou dar uns números para vocês que vale a pena anotar. Número de 2017. A taxa de homicídios do Rio de Janeiro em 2017, da população em geral, foi de 40 mortes por 100 mil habitantes. Tá? Você sabe qual foi a taxa de mortalidade de quem confrontou a polícia nesse ano? 6,9 por 100 mil habitantes. Agora, você sabe qual foi a taxa de mortalidade da polícia, de quem era policial em 2017? 249 por 100 mil habitantes. Me diz uma coisa, a polícia não sabe atirar, é isso? Se está morrendo mais policial do que vagabundo no combate ao crime, é porque o bandido está atirando melhor do que a polícia. Não. A polícia no Rio de Janeiro, a polícia no Brasil, ao longo dos últimos 30, 40 anos, tem sofrido um processo de sucateamento e demonização. Você mesmo viu nos últimos 2 ou 3 dias, né, as pessoas dizendo que a polícia mata pobre, que a polícia mata de acordo com a cor. Nós ouvimos isso, né? O sujeito tem um desplante de dizer isso, de dizer que um policial que entra em confronto com o bandido, ele olha primeiro para ver qual é a cor da pele da pessoa, para depois atirar. O melhor exemplo do resultado dessa demonização foi aquele episódio da Lagoa, né? Em que tinha lá um sujeito, um vagabundo, que agora se diz, né, população em situação de rua, é o termo politicamente correto, que estava com a faca ameaçando não, chegou a esfaquear um casal, né? E o policial hesitou em atirar. Não, ele não chegou a esfaquear, ele matou o camarada matou, e a mulher ficou a mulher ficou ferida. Ficou ferida. E aí veio um rapaz ajudar e o rapaz foi esfaqueado também. Foi esfaqueado. E aí o policial tentou primeiro usar um taser para imobilizar, e aí só depois de algum tempo é que o policial resolveu atirar. Né? Por que o policial levou algum tempo e não atirou? Porque tem medo. Porque ele tem medo.
E eu te dei um exemplo de um fato que aconteceu 2 semanas depois desse em Niterói, em que o policial do projeto Niterói Presente presenciou 2 bandidos vindo na direção dele e agiu corretamente, tirou a arma do cômodo e Meteu bala atirou. nos caras. E qual foi a manchete do dia seguinte? Eu mostrei para você, não mostrei? Mostrou. A manchete do dia seguinte era: agente atira em criminosos pelas costas. Quer dizer, não tem jeito da polícia fazer certo. Se ela não atira, ela é enxovalhada. Se ela atira, ela é enxovalhada. Então, a gente trata a nossa polícia assim, Ronaldo. O policial do Rio de Janeiro, ele sai de casa, ele sai sem farda. Ele deixa a identidade funcional escondida, porque se identificarem que ele é polícia, ele é executado. Em que lugar do mundo isso acontece? Você está me perguntando? É. Em que Só lugar do aqui. mundo que isso acontece? Então, Só que, essa é a nossa realidade. e eu acho que isso é mais importante do que tudo que a gente está dizendo, é como nós chegamos a essa posição. Porque se nós não entendermos o que aconteceu aqui, nós não vamos sair disso. Exatamente. Nós chegamos nessa posição porque faz 40 anos, 30 ou 40 anos, que o nosso sistema de justiça criminal é desmontado. Tá? O que é o sistema de justiça criminal? Você tem as polícias, Ministério Público, o Judiciário e o sistema prisional. Há 30 ou 40 anos, se eu tiver que pegar uma data, desde da última edição do Código Penal, que se eu não me engano foi 1984, nós temos ideólogos de esquerda que dizem nas universidades, no Ministério Público, na Defensoria, em todos os lugares, repetem a mesma história. Polícia é fascista, a polícia só mata pobre. Nós acabamos de ouvir, né, uma pessoa da área dizer que o Brasil é o 2º país que mais prende no mundo. É mentira. Desde 1985 que a lei penal brasileira fica mais suave, ao ponto de você pegar um pai que matou a filha jogando da janela do 7º andar, esse cara tem direito a sair da prisão no Dia das Crianças. Isso é uma piada, Ronaldo. A gente vive num país... Pô, ele tem que ir no cemitério, né, cara? Como é que ele vai fazer? Assim, me dá revulsão no estômago. Nós vivemos num país... E aquela que matou o pai e a mãe, e no Dia dos Pais e das Mães, ela também sai para Suzane, não sei das visitar. quantas, É. já está no regime semiaberto. No Brasil, é o único país do mundo em que você é condenado a uma sentença, mas você só fica preso de verdade 1/6 da E quem pena. dá carne de quem matou para os cachorros? Sai da cadeia ou fica? Como Um é que faz? exemplo, você mata a sua mulher, corta ela em pedacinhos, dá de comer para os cachorros, não se passa nem 10 anos, você está de volta jogando futebol profissional. E aí o que todo mundo diz? Não, já cumpriu a dívida com a sociedade, já pagou o que devia, já foi ressocializado. Isso é uma piada, Ronaldo. Ronaldo, você vive num país em que é direito do criminoso ter visita íntima. Você sabe o que é visita íntima? É um eufemismo para ter o direito de fazer sexo na prisão com um visitante. Ronaldo, você sabia que até estuprador no Brasil tem esse direito? O direito é para todos. Essa é a explicação. Não é para o estuprador, ou menos para um ou mais para outro. O direito é esse. Essa é a explicação por que a gente chegou nessa situação. É o desmonte sistemático de todas as instituições que foram feitas para proteger o cidadão. Então agora eu vou te dizer outra coisa. Adianta ter um presidente da República que quer acabar com tudo isso? Adianta ter um governador que quer acabar com tudo isso? Ou é preciso que haja uma nova constituinte no Brasil para que se volte a enfrentar todos os problemas de frente e não de costas? Você tem vários níveis de problema. Você tem um problema básico que afeta todo mundo, que para esse problema ser resolvido, eu concordo com você, é preciso mudar a Constituição. É preciso, por exemplo, acabar com o limite de 30 anos, né? O sujeito é condenado a 500 anos de prisão, ele só fica 30 anos na prisão, porque a Constituição proíbe. É preciso reduzir a maioridade penal. O que acontece no Brasil é uma loucura, o que acontece no Rio é uma loucura. Isso tem que mexer na Constituição. Mas tem coisas, Ronaldo, que já podem melhorar a sua vida e a minha vida amanhã e que estão no poder do governador. E por que ele não faz?
O governador está fazendo o trabalho dele. Ele acabou com a Secretaria de Segurança, deu autonomia às polícias, está ajudando... Eu não entendi. Acabar com a Secretaria de Segurança é bom para a segurança? É bom. Então explica, por favor. Porque a Secretaria de Segurança, nos últimos tempos, tinha se convertido num instrumento de fazer política. Então, a Secretaria de Segurança que decidia quem era o comandante de um determinado batalhão ou quem ia comandar uma certa delegacia. As instituições policiais... E quem é que passa a decidir os comandantes? Nesse momento? O comandante da Polícia Militar e o seu Estado-Maior operam a Polícia Militar. E eles não fazem política lá? Eles fazem a política da Polícia Militar. Entre eles resolvem quem é o mais capaz, como é que os problemas devem ser tratados. Isso é diferente de chegar um deputado e dizer, olha, coloca esse delegado em tal lugar porque é apadrinhado meu. E às vezes até por razões não muito republicanas. Tá? Então isso acabou. Outra coisa que o governador está fazendo é apoiar a polícia como instituição. Né? Não sei se você sabe, até muito pouco tempo, um policial que fosse acusado de qualquer comportamento indevido, ou que tivesse sido, por exemplo, envolvido num tiroteio e tivesse acabado atirando em alguém ou matado alguém, ele pagava a sua própria defesa. O seu advogado de defesa era pago do próprio bolso do policial. Isso mudou. Então o governador está dando apoio à polícia e, ao mesmo tempo, reforçando os mecanismos de controle, de governança, para que quem faça alguma coisa errada pague por isso. Olha, na minha avaliação, a pior circunstância relativa à polícia é a falta de treinamento, é a falta de reciclagem. O que é que o governador está fazendo nesse sentido? O governador está fazendo um investimento grande no treinamento e na renovação da polícia. Mas você tem razão, isso, de uma forma geral, é uma fragilidade estrutural que a gente tem no país inteiro. Né? Como eu disse antes, ao longo de várias décadas, né, nós fomos educados para acreditar que polícia é uma coisa ruim. Você acabou de ouvir, né, que é melhor educar. Vamos fazer escolas, né? Não precisa investir em polícia, não. Não precisa comprar um carro bom para a polícia. Não precisa de uma Não. Vamos fazer quadras de esportes, né? Crime existe em todo lugar. Mesmo nas nações mais desenvolvidas, você tem criminosos. Crime é um meio de vida para muita gente. Se você não tiver uma polícia preparada e equipada e bem remunerada e bem treinada, você não consegue combater o crime. Você está certíssimo. A polícia que não tem capacidade de compreender o que é cidadania, ou o policial que não tem essa capacidade, não pode ser policial. E se você fizer comigo um passeio, vamos dizer num domingo, onde a polícia está na orla marítima, juntamente com a guarda municipal, ou alguns policiais com alguns guardas municipais, você vai ver que é preciso muito treinamento para que essas pessoas possam estar na rua tentando atender a quem sofre. Porque crime não acontece debaixo das árvores e crime não acontece apenas quando o camarada está fora do celular. E isso é um problema. Você acha que o policial deve andar com celular quando ele está de serviço? Ronaldo, eu entendo a crítica que você está fazendo e eu acho que essa crítica se aplica a determinadas circunstâncias. Nem todos os policiais são perfeitos, assim como nem todos os advogados são perfeitos, nem todos os médicos são perfeitos. E quando você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, é possível você ver muitas situações que não seguem o padrão que deveriam ser seguidos. Como eu te disse, é preciso investir no treinamento, na mudança de comportamento. E aqui no Rio de Janeiro, nós temos um exemplo excelente disso que você está dizendo, que é o programa Segurança Presente, que tem aqui em Copacabana, chama Rio Mais Seguro, tem em Ipanema Presente, Tijuca Presente. É um outro estilo de policiamento, em que os policiais passam por um treinamento mais rigoroso, tem rotinas diferentes. O resultado que você consegue para a população é completamente diferente. Mas, Ronaldo, para isso você precisa ter, como você mesmo falou, investimento, precisa ter interesse do político. E eu vou te dizer, segurança pública é um assunto que está nos lábios de todo político, né? Todos eles gostam de dizer.
Mas na hora de investir, na hora que você apaga a câmera e tem que sentar para fazer o trabalho, são poucos que realmente se interessam. Muito bem, vamos então encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com Roberto Mota. Ele é especialista em segurança pública, ele é assessor especial do governador Witzel, está nos ajudando a destrinchar a desgraça que é a criminalidade no Rio de Janeiro. Já já a gente volta. Estamos então dando início ao segundo bloco de Menorá na TV com o nosso Roberto Mota, ele que é assessor especial do governador Wilson Witzel e é especialista em segurança pública. Roberto Mota, eu tenho uma pergunta para te fazer que eu entendo das mais pertinentes. Você acredita que policiais que são selecionados dentro dos bolsões mais complicados da sociedade do Rio de Janeiro, eles vão dar resultado? Acredito. Eu conheço muitos policiais, Ronaldo. Os policiais não são diferentes de nenhuma outra profissão. O que você vai conseguir do policial, da mesma forma que o que você vai conseguir do médico, do advogado, do piloto, depende de vários fatores. Depende da consciência do policial, do senso de moral dele, da vocação que ele tem para o trabalho. Eu acredito que esse terceiro ponto que você elencou é o mais importante. A vocação do policial, daquele que vai procurar os quadros da polícia para ingressar neles, essa circunstância que é a mais importante. Porque se o cara não tem vocação, não adianta. Ou não é isso? Eu conheço, como eu te falei, eu conheço muitos policiais. E eu conheço policiais assim, que se sacrificam de uma forma que você não acredita. Eu conheço policial que mora aqui em Copacabana. Eu não tenho dúvida nenhuma. Assim, que no não tem nenhuma dúvida. Seu momento de folga, ele bota uma arma na cintura e desce para dar uma olhada no quarteirão, porque ele está vendo que a situação está complicada. Eu vou te contar o que aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu voltando de Petrópolis, onde eu fui dar uma conferência sobre os judeus em Portugal e apresentar o nosso filme, eu me perdi. Entrei na saída anterior à saída que eu deveria ter entrado para ir comer um croquete no Alemão. E me deparei no meio de uma favela à noite, eram 9 e pouco da noite, sozinho, no meu carro, ninguém na rua, quando de repente eu avistei um camarada e me dirigi a ele para pedir informação, quando eu percebo que ele estava ajeitando no coldre uma arma, ele de calção e camiseta. Eu não parei, eu estava com o vidro que eu ia abrindo, voltei a fechar o vidro e me mandei e continuei andando, perdido dentro de uma favela. Meu irmão, eu pensei que ia ficar por ali. Deus me ajudou e eu consegui sair e dei a volta e consegui encontrar o caminho de saída. Como é que a gente vai conseguir continuar vivendo nesse Rio de Janeiro, meu querido Roberto Mota? Ronaldo, eu falo muito sobre crime, né? Você sabe disso um pouco. Eu comecei a estudar a situação de segurança pública do Brasil pela minha indignação. Eu estava falando agora há pouco. Eu sou profundamente indignado por a gente viver uma situação como essa que você descreveu e isso ser rotina, né? Você conta uma história dessa, amanhã eu já esqueci porque alguém vai me contar outra. Essa situação, eu sempre digo que eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que essa situação é muito grave, né? As pessoas, nem todo mundo passou por essa situação que você passou, mas essa situação todos nós estamos sujeitos a encontrar pela frente. É assim, né? Hoje você está aqui, amanhã você está numa situação como essa. A notícia boa é que é muito mais fácil nós sairmos desse abismo onde nós estamos do que os especialistas nos dizem. Porque eu aposto com você que esse sujeito que estava armando a arma aqui na cintura... Não, ele não me viu. Ele não tem nada a ver comigo. Não. Ele estava se preparando para alguma outra porcaria lá que provavelmente fez. E eu aposto com você que esse sujeito já foi preso várias vezes. Aposto com você. Ele deve ter uma ficha corrida
enorme. Roberto, a gente anda na praia de Ipanema aos domingos e a gente enxerga no arpoador diversas pessoas com tornozeleira. Isso. Ronaldo, Os caras estão no meio da gente, aí no meio da rua. Você acabou de testemunhar uma pessoa de classe altíssima, extremamente preparado e profissional do ramo, dizer ao vivo, no seu programa de rádio, que o Brasil é o segundo país que mais prende no mundo e que a gente prende demais. Mas você contestou o que ele disse. E isso é mentira! O Brasil hoje prende de menos. O Brasil hoje é um país totalmente leniente com o bandido. A punição... Você sabe por que dá a impressão que se prende demais? Por quê? Porque nós não temos um sistema penitenciário adequado à demanda que o Brasil precisa. Você sabe por que Esse é o problema. Você sabe porque o político não investe nisso. Não é só isso. Então, porque tem várias entidades de direitos humanos que fazem a defesa da não construção de novos presídios. Aí daí. Ué, o governador não tem que se ater a isso, nem o presidente da República. Não tem, mas se atém, influencia. E se atém por quê? Influencia a legislação, influencia o político. O político que quer voto, você acha que o político quer pessoas na frente dele fazendo manifestação? Então ele não pode ser político coisa nenhuma. Mas, ele Ronaldo, não é político. Eu tô te ele é safado sem vergonha. Não, essa é isso. Essa é parte da tragédia do sistema de justiça criminal brasileiro. Se você entrar no site da Pastoral Carcerária, pode entrar lá. Primeiro item... O que é pastoral? Coisa de católico, de igreja? Pastoral Carcerária é uma entidade que se dedica a cuidar dos criminosos presos. E que está toda Mas é uma entidade católica? Religiosa. E tem várias outras. É isso? E tem várias outras que não são religiosas, cujos nomes eu não vou citar aqui, porque me dá dor de cabeça ficar citando, mas é fácil. Está toda hora na Globo News. São aquela turma que diz que o Brasil prende demais, que os presos são pobres coitados, que está todo mundo passando necessidade, que tem muita doença. Você sabe que eles não deixam construir novas prisões. Mas eu não sei disso, cara. Eu não entendo disso. Estou te falando agora. Se você entrar na página da Pastoral Carcerária, você vai ver que o primeiro item da agenda deles é o seguinte: nenhum centavo investido na construção de novas prisões. Mas eles não mandam aqui, cara. Mas eles mandam. Eles mandam porque o político fica regado com eles. Esse aqui é o problema. Toda a política de segurança pública do Brasil até dezembro do ano passado era guiada por esses... E agora? Agora mudou. Mas você tem... Então você está concordando comigo. Não, você tem 30, o político 40... sério, decente, ele vai Ronaldo, virar de costas para esse negócio. Não se trata só de político. Não se trata só do governador ou prefeito. Então de que se trata? O judiciário, você tem o Ministério Público. Mas essa gente proíbe o governador e o presidente de construir presídio? Proíbe. De que maneira? Entrando com ação na justiça. Olha, para você ter uma ideia, ano passado, devido a uma ação que o grupo desse entrou na justiça, um dos presídios de Bangu foi desativado. Esse é um fenômeno que nos trouxe onde a gente está. Esses grupos não deixam que se construam novos presídios, aí os presídios atuais ficam como? Superlotados. E aí eles vão na televisão e mostram, olha só, coitadinho dos presos, estão aqui nessa cela superlotada. Você já foi em alguma penitenciária ou não? Já. Eu já fui também, né? E aí você vai concordar comigo. Quando você chegar numa penitenciária, é natural que você sinta pena dos sujeitos que estão lá, né? Você olha, são pessoas iguais a você, seres humanos, numa cela, né? Muitas vezes... Não, eu não acho que são pessoas iguais a mim, e tem muitos que não são seres humanos, são bichos. Mas... Isso é o que eu penso. Eu estou descrevendo a experiência que uma pessoa comum, quando chega numa prisão, porque o que ela vê? Ela vê aquelas pessoas que estão lá. Vê um passarinho na gaiola. Agora, o que você não vê? Mas o passarinho, na verdade, é um falcão quando vem para a rua. Exatamente. Eu sei disso. O que você não vê é que você não sabe. Você não vê os pais que perderam os filhos, você não vê os filhos que nunca mais vão ver os pais porque foram assassinados, você não vê as mulheres que vão conviver para o resto da vida, porque é prisão perpétua, com a lembrança do estupro. Essa é a prisão perpétua. Essa é a prisão perpétua. E o Brasil está elencando esse tipo de prisão perpétua para o cidadão de bem. Exatamente. Quantas entidades você conhece de direitos humanos que defendem as vítimas? Quando foi que você viu uma demonstração? Eu não me lembro, não posso me esquecer da Maria do Rosário. Quando foi que você viu uma manifestação? Eu não posso me esquecer da Globo News dizendo
se não me falha, eu não me lembro do que programa era, uma moça, dizendo que o fuzil poderia ser um guarda-chuva e não um fuzil. Foi uma entrevista com o governador. Mas se fosse um cidadão... E ela perguntou se fosse um cidadão com um fuzil, sem oferecer nenhuma ameaça. E existe isso? Não, e o governador respondeu, tá de fuzil? Tá, então é ameaça. Claro. É óbvio. Mas nós vivemos num país, Ronaldo, onde o óbvio precisa ser discutido. Você precisa contra-argumentar. Nós vivemos num país em que dados, não é opinião. O Brasil tem hoje 520 mil presos em regime fechado. Isso dá 0,27%. 0,27% da população no país que mais mata no mundo. E aí você tem um cidadão que vem num programa de rádio e diz, não, o Brasil prende demais, o Brasil é o segundo país que mais prende no mundo. Não é. O Brasil prende de menos. No Brasil, os criminosos têm quantas chances eles quiserem para cometer crimes. Essa é a resposta. Quer resumo? Impunidade. Impunidade tanto para o bandido violento, que te assalta na rua, quanto para o bandido de colarinho branco, que rouba, né, o dinheiro dos nossos impostos, que frauda a licitação. Impunidade. Eu gostaria que você contasse para nós todos o que aconteceu numa audiência pública, se não me falha a memória, na OAB, em que houve um banzé danado, no qual você estava envolvido, porque foi lá fazer uma exposição do que você entende como projeto de segurança pública. Mas não agora, já no terceiro e último bloco de Menorar na TV, porque nós estamos encerrando o segundo bloco do nosso programa com o queridíssimo Roberto Mota. Ele é assessor especial do governador Wilson Witzel e é também especializado em segurança pública. Já a gente volta, não saia daí. Muito bem, estamos iniciando o terceiro bloco de Menorar na TV com Roberto Mota. Ele é assessor especial do governador Witzel e é também especializado em segurança pública. Roberto Mota, eu vou repetir a pergunta. O que foi que aconteceu na OAB quando você esteve lá para explicar um projeto possível para o Rio de Janeiro relativo à segurança pública? Na verdade, Ronaldo, esse incidente aconteceu dentro do Ministério Público. Então não foi na OAB, foi dentro do Ministério Público, lá mesmo. Foi um evento sobre segurança pública, uma audiência pública, na qual eu fui como cidadão. Chegando lá, me deparei com... tinha um palco montado. Eu pensei que você tinha sido um palestrante desse evento. Eu falei, eu vou chegar lá. Tinha um palco montado com as autoridades. Estava o Procurador-Geral de Justiça, estava, na época, o então secretário de Segurança, estava o chefe da PM e o chefe da Polícia Civil, e estava também um famoso deputado chamado Marcelo Freixo, junto com várias outras pessoas de organizações sociais, de ONGs. Tá? E começou o evento, Ronaldo, e era um após o outro, falando mal da polícia, que a polícia do Rio de Janeiro é fascista, que a polícia do Rio de Janeiro é racista, porque a polícia do Rio de Janeiro só mata pobre, isso é uma guerra. Aí teve uma antropóloga da UF, da Universidade Federal Fluminense, que fez uma performance, foi de óculos escuros, com colete colorido. Foram umas 11 ou 12 pessoas. Falando antes de você. Falando antes de mim, sempre isso, né? Sempre repetindo essas mesmas coisas. E eu me inscrevi para falar. E eu fui o primeiro cidadão da plateia que teve a oportunidade de falar. E quando chegou a minha vez, eu disse, eu acho que vocês estão doidos. Porque já foram aqui 12 pessoas e ninguém falou dos bandidos. Ué, o Rio de Janeiro não tem traficante? O Rio de Janeiro não tem criminoso? Vocês sabiam que no Rio de Janeiro esses caras têm fuzis nos morros? Uma das coisas que o Marcelo Freixo tinha falado é que o Rio vivia uma guerra que só existia na Zona Norte, nos subúrbios. Que esse pessoal da Zona Sul não sabe o que é isso. Eu falei, eu moro aqui no posto 6, a menos de 600 metros da minha casa. Toda noite você escuta tiroteio. Toda noite tem tiroteio. Tem dia que eu tenho que levar minha família para o corredor com o barulho do tiroteio. Ronaldo, eu comecei a falar isso
Quando eles perceberam o que eu estava dizendo, começaram a me vaiar e tinha uma claque lá que foi levada pelo seu Marcelo Freixo, todo mundo com camisinha, com camisa de um movimento desse qualquer, não me deixaram vaiar. E começaram a levantar assim com... E o organizador da mesa não diz nada? Não. Permite esse tipo de ação? Isso é fascismo. Era assim que Hitler batia e vaiava, juntamente com as SS, os adversários políticos. É exatamente isso. Esse é o modus operandi dessa turma. Você não pode pensar diferente se você ousar... Esse pessoal de direita, né? Não. Ah, não? Direita? Não, Ronaldo. Eles são de esquerda, da esquerda fofa. Eles dizem que o criminoso é um pobre coitado, que não teve oportunidade. Ele cometeu aquele crime por culpa nossa, minha, sua. Nós somos burgueses. A gente tirou a oportunidade do pobre coitado do bandido, entendeu? Por isso é que ele compra um fuzil de 50 mil reais, por isso é que ele domina uma favela, mata, tortura as pessoas. Né? E você lembra da última vez que nós tivemos no programa, do caso do Tim Lopes, né? Nós estávamos discutindo sobre tortura, né? O nosso debatedor estava dizendo que no Brasil a pena de morte é proibida, no Brasil não existe pena de tortura. Ele esqueceu de avisar aos traficantes do Chapadão, da Pedreira, da Maré, em todas essas favelas existe pena de morte, existe tortura. É esse o país onde a gente está vivendo hoje. E essa turma, como eu estava te dizendo, esse grupo que não admite opinião contrária, foram eles que aparelharam as nossas instituições e trouxeram o Rio de Janeiro e o Brasil para onde a gente está hoje. Muito bem, no final das contas, você falou ou não falou? Falei, fui interrompido por vaias, ainda tive a chance de dizer é um orgulho ser vaiado pela turma do Marcelo Freixo. E aí o troço deu uma pequena confusão, eu me livrei de apanhar. Uma confusão de briga, de soco? Algumas pessoas se levantaram, e aí tinha lá também algumas pessoas que pensam como eu, e aí começou aquela, né? Fica calmo, porque senão... Né? Mas se eu tivesse sozinho lá, Ronaldo, a coisa não ia acabar bem para mim, não. Essa é a realidade. E me espanta que o Ministério Público assista, dentro das suas hostes, algo similar a isso que você está me contando, e não se manifeste. Eu acho que ninguém esperava que a reação deles fosse ser tão violenta, porque ninguém esperava uma voz como a minha ali. Ali era um grupinho que se reúne várias vezes para repetir essa mesma história, que a polícia é fascista, que a polícia é ruim, que as favelas são lugares maravilhosos para se viver, só fica ruim quando a polícia chega, que as drogas têm que ser liberadas. Na hora que surge uma voz que diz vocês estão loucos? Vocês estão contribuindo para esse caos em que a gente está? Eles são pegos de surpresa. Qual é a nota que você dá para o usuário de maconha que compra droga na favela? Ele é realmente o responsável por toda essa circular de estímulo à criminalidade? Não resta dúvida nenhuma. É o dinheiro do usuário que, em última análise, financia toda a máquina do tráfico. Então, quem fuma o seu baseado, eu não estou nem entrando aí no aspecto moral do uso de drogas, nada disso. Eu estou simplesmente falando de uma questão de causa e efeito. Né? É o dinheiro do usuário que financia toda a máquina do tráfico. Me diga uma coisa, é proibido fumar maconha publicamente? O uso de drogas, incluindo a maconha, é crime no Brasil. Bom, nas praias do Rio de Janeiro, você não precisa fumar maconha, porque você inala maconha ao andar apenas de 6h30 da manhã em diante. Eu sei, Ronaldo. Inclusive, cadê a polícia que você defende? Tem um artigo no meu livro, meu primeiro livro, chamado Cheiro de Maconha de Manhã, que aconteceu justamente isso comigo. Eu fui andar de manhã na praia e 6 horas da manhã... Aconteceu só uma vez? Não, várias vezes. Anda comigo todo dia. Inúmeras vezes. Você vai ficar doidão. No domingo agora. O que acontece é o seguinte, a gente está falando da influência da ideologia e da destruição do sistema de justiça criminal. O que os legisladores brasileiros fizeram? O uso de drogas, fumar maconha, é crime
mas não tem penalidade. O policial leva o usuário para a delegacia, chegando lá, a pena é prestação de serviços comunitários, admoestação, tá? Ou uma multa. Na maior parte dos casos... Mas isso é o que está no Código Penal? É o que está na lei hoje. É o que está na lei hoje. E essa lei foi trocada, foi substituída? Foi trocada, lógico. A nossa lei penal, ao longo dos anos, ela está sendo enfraquecida, né? E hoje, cada vez mais, e aí eu tenho que me controlar para não deixar minha indignação se transformar em palavras grosseiras, mas a gente tem hoje, no legislativo, e não é só na esquerda, né? Tem muito deputado moderninho que foi eleito agora na onda da renovação e que prega em alto e bom som a liberação das drogas. Isso está na pauta. Então você imagina que você é um policial, vai Mas a liberação das drogas não acabaria com o tráfico? De jeito nenhum. Você viu a notícia na semana passada do roubo de patinete? Você viu essa notícia no jornal? Não vi, não. Mais de 4 Até mil... porque eu gostaria que não houvesse patinete aqui. Bom, então você vai gostar da notícia. Mais de 4 mil patinetes, desses que são alugados, já foram roubados e levados para as favelas, onde o cara chega lá, mexe no negócio e revende o patinete. Mais de 4 mil. Aí eu pergunto para você, mas patinete não é liberado? É liberado, né? Então por que alguém vai comprar um patinete na favela? Ué, a resposta é óbvia, né? Porque é muito mais barato você ir na favela. Então você está dizendo que a droga vai ficar mais barata na favela do que na liberação? Eu não sei, eu estou perguntando. Eu vou te fazer um cenário, né? Amanhã a droga está liberada. Aí você quer abrir a sua loja de maconha. Tá justo. Você vai precisar ir na Anvisa, tirar a sua licença. Você vai precisar ir na prefeitura, tirar o seu alvará. Né? Você vai precisar obedecer. E o vagabundo vai continuar vendendo sem imposto. Você acha que o cara do morro, o que ele vai fazer? Você acha que ele vai tirar uma carteira de trabalho ou ele vai tirar um CNPJ? Para finalizar essa ideia, qual é a maneira de se combater nessa guerra? No curto prazo, com um melhor trabalho da polícia. O melhor trabalho da polícia significa utilizar mais informações para identificar onde é que estão os traficantes, acabar com o acesso dos traficantes às armas. Porque o problema, Ronaldo, o problema não é o cara vender maconha ou cocaína. Eu nunca consumi droga na minha vida, mas eu imagino que em Nova York você deva conseguir comprar maconha e cocaína, né? Paris, Milão, São Francisco, Roma, Frankfurt. Não, pelo que eu sei, maconha e cocaína se compra em qualquer lugar. Mas nenhum desses lugares você tem território dominado por traficantes armados de fuzil, né? Então qual é a diferença? A diferença é a lei, é o cumprimento da lei, é a soberania do Estado. No Brasil você não tem isso. Então o problema não é que as drogas são ilegais. As drogas são ilegais em todos os países do mundo. Sim, mas como é que se resolve o problema da soberania do espaço quando o governo é fragilizado em relação ao vagabundo? Foi a primeira parte da nossa conversa, reconstruindo o nosso sistema de justiça criminal, que são 3 coisas basicamente: polícia, a lei penal e o controle dos presídios. E nós estamos perto ou longe disso? Nós estamos muito mais perto hoje do que a gente estava até dezembro do ano passado. Mas a gente tem um longo caminho para andar. Mas a sociedade precisa entender qual é o problema. Enquanto as pessoas acharem que você vai resolver o problema da criminalidade legalizando um baseado, isso é uma asneira de um tamanho tão grande que me revolta quando eu vejo que tem parlamentares que defendem isso. Ô Roberto Mota, infelizmente, chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Vamos conversar, se você assim achar importante, e nós te convidamos, o que vai acontecer, em outras oportunidades. Eu quero te oferecer os nossos microfones e as câmeras de Menorá na TV para que você faça as suas despedidas e considerações finais. Muito obrigado, Ronaldo. Essa oportunidade é preciosa para mim, porque eu acredito que a arma mais importante que nós temos para ganhar essa guerra contra o crime não é guerra contra as drogas, é guerra contra o crime, são as ideias. Se a gente tiver as ideias erradas, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente achar que o problema da criminalidade no Brasil é porque as drogas são ilegais ou porque as pessoas não têm educação,
A gente não vai resolver essa crise. Essa nossa crise não tem nada a ver com a qualidade da educação brasileira, porque há 40, 50 anos atrás a educação era muito pior, o ensino público era muito pior e a gente não tinha esse crime. A nossa crise de criminalidade não tem nada a ver com drogas, ela tem a ver simplesmente com a impunidade. É isso que a gente precisa atacar. Muito obrigado. Muito bem, estamos então encerrando o Menorá na TV de hoje e você volta para nos assistir na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET e também em todos os dias que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.